exemplo do protótipo individual só para a matéria de projeto de software, não é? Isso, certinho. É isso mesmo. Aí, se o meu projeto integrado for cabível usar o formulário de mudança, eu posso fazer também valendo para os dois. Isso, é isso aí. Exatamente. Essa é a deixa que eu coloquei aí para vocês. Muito bem, Eric, é isso aí mesmo. Então, até dia 8 eu posso fazer o envio da atividade, né? Até o dia 8 é o do gestão de projeto de software, tá? Projeto integrado, eu não estipulei data, vai ficar para o dia da semana da prova. Você pausa, certo. No projeto integrado que eu estou fazendo, eu tenho qual atividade que a gente fazer para fazer no projeto integrado? Você fez foi. Sai. Não, Aqui eu não estou te ouvindo. Muito barulho aí. Até às 10. Tá saindo seu áudio. Eu perguntei uma coisa rápido, 2 minutos. Eu não. Professor. Vamos lá, vamos por parte. Prof. Vamos lá, pode falar. Então, Alguém tem que ativar o mudo aí, ó. Gente, deixa mudo. Eu não entrar no não. Eu vou ativar aqui. Quem for falar. Ativei aqui o mudo de todo mundo. Aí quem for falar, fala aí, Bruno. Vamos lá. Professor, o senhor já sabe qual é o dia da prova? Ainda não. Ah, tá. Oficialmente, por conta das mudanças, eu não recebi nada. Tem um calendário. Esse calendário eu acho que vai ser alterado. Ô, professor, eu posso dar uma dica rapidinho? Pode, claro. Mandaram mensagem no e-mail do meu pai falando que eu vou retornar presencialmente dia 18, uma segunda-feira. Era para eu ter retornado hoje, como que aí mudou para dia 18. Como eu estou te falando, vocês estão recebendo essa notificação, mas nós vamos ter uma reunião, acho que amanhã, enfim, a gente vai sendo atualizado ao mesmo tempo. Então, vamos aguardar. Agora, Okay. Se for dia 18, né, a gente vai se programando assim, tem um trabalho para entregar e tal, a gente vai mantendo as datas, né? Eu acho que não vai ter muita alteração nas datas de prova, essas coisas, acho que não vai alterar, não. Não tem nem porquê. Então, professor, sobre o trabalho de projeto integrado, que é a pesquisa, você vai passar alguma atividade para a gente modificar o trabalho posteriormente? Bem provável, que o trabalho de vocês é pesquisa, né? Isso. Tá, bem provável. Aí eu vou analisar com calma e tal, e aí eu vou direcionar esse trabalho para vocês, mas não se preocupem não, tá? Vamos fazer... O senhor viu que eu te mandei, professor? Ficou legal, né? Sim, você fez 6, você colocou 6 indicações ali, se eu não me engano, de programa de Spotify. Ficou bom. Eu só não tive tempo de responder, porque nós tivemos uma atividade extra que eu vou mostrar para vocês aí, esse final de semana, então eu agora só vou acertar uns horários aqui que eu percebi que a gente estava extrapolando um pouco, ou eu não me atentei. Essa nossa aula aqui, ela vai até as 8h20, tá? É 1h25, vou até 8h25. Depois nós temos mais 1 hora de projeto integrado, que vai até 9h20, 9h25. Então, só para a gente ajustar os horários aí, tá? Como essa aula aqui, ela é o método, é o modelo DIB, né? Então, é 1h30, 1h25 aí, a cada semana. Tem mais 1 horinha aí do projeto. Então, a gente volta a se falar no projeto, sobre o projeto aí depois das 8h20, 8h20 e pouco, ok? Bom, pode falar. Como que a gente pode validar se você é o meu professor de projeto? Porque parece que eu vi lá e não é o seu nome. Então, vamos lá, Rodrigo. Primeiro, assim, desculpa, não lembro qual é o teu semestre, cara. É o último. É o último, né?
Aqui, ó, eu consigo dar uma olhada, tá comigo, tá? De qualquer forma, eu vou dar uma olhada aqui só para conferir, que eu vi o teu nome aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui. No lançamento de pontos, então aparece aqui, ó, do quinto, que tem alguns alunos que realmente têm aí, sei lá, por conta de, como é que se diz, de grade e tal, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, Rodrigo, cara, aqui não apareceu seu nome, você tá no quinto de gestão, né? Sim. O teu nome realmente não tá aqui, hein, meu. Agora, vamos ver no projeto integrado. Ou na gestão de projetos, rapidinho aqui. Não, a gestão tá, mano. Não, eu quero ver se tá... E você não teve pontuação? Tive. Não, eu tô falando no projeto integrado. Você teve pontuação? Sim, deixa eu ver o nome do Aqui para... Nem no quarto, vê no quarto, se não tá no quarto demais. Deixa eu só... Eu vou desligar aqui para você não visualizar aqui. Pera aí, rapidinho, só para não... Se tiver, eu te falo. Pode ficar de boa. Não é por isso, é por outro motivo aqui. Depois que eu me toquei que estava dividindo a tela, desculpa aí. Não, a prova tá ok, você fez a prova, tudo. Vamos ver no quarto. Eu vi o teu... Bom, posso estar confundindo porque eu vi na prova, né? Mas então acho que tá aqui no quarto. Vamos olhar aqui no quarto semestre. Que eles dividiram aí, não sei. O Bruno também tem 2 projetos comigo. Eu tô em 2 também, né? No 4 e no 5. Engraçado, cara. Seu nome não tá aqui, não. Nem no 4, nem no 5. Tem outro responsável pelo projeto de gestão? Não, no 4 não tá aparecendo teu nome, cara. Deixa eu ver, tem mais um aqui, deixa eu ver uma coisa. De gestão. De gestão não tá aparecendo, não. Gestão Então, de projeto de software? Gestão de projeto de software tá aparecendo. Assim. Aí o projeto, se você quiser me passar o e-mail, eu replico para a Vera, ou se você quiser mandar direto para ela, a gente vê isso daí. Tá bom, tô entrando no portal aqui para ver quem é o responsável da minha tela. E aí, se teve nota, é importante você me falar também, tá? Porque aí a gente vê como é que ficou isso, porque não fui eu que postei, de qualquer forma. Ok? Já te falo. Tá, então o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, pessoal, é o seguinte, vamos lá, começando aqui, o que nós fizemos de mudança aí para facilitar um pouco mais, né, para todos aí. Dentro da disciplina, nas minhas disciplinas, tá? E eu não sei como é que os professores fizeram na disciplina deles. Aqui na unidade 1, seção 1, vocês vão ver que eu coloquei um link aqui, ó, na pré-aula do YouTube, tá? Então eu criei um canal da disciplina. Ou seja, você clicando aqui, ó, torcer para dar certo aqui, mas acho que vai. Tem um canal do YouTube que é só sobre gestão de projeto de software, que são todas as aulas gravadas, tá? Então, a aula de hoje, por exemplo, depois eu baixo e publico aqui. Aí tem a primeira informação é a data, 6 de abril, 13 de abril, 20, dia 27, dia 30 do 3, né, desde as nossas primeiras aulas. Eu achei melhor fazer um canal do que eu ficar postando as aulas no meu canal inicial, que ia ficar bagunçado ali para vocês acharem, tá? Então, esse link dá acesso a esse canal aí meu, para que vocês, quem quiser aí, né, acessar, enfim, precisar, tá aí disponível, tá? Não precisa pôr e-mail, precisa pôr nada, tá? Público. Então, essa é uma alteração que a gente teve que fazer, então eu tinha aí, não eram muitos, mas eram, sei lá, 60 vídeos para baixar, para depois subir, demora um pouco, né?
Então, por isso que eu não tive muito tempo para responder para vocês os trabalhos, mas, de qualquer forma, eu olhei todos os trabalhos. Professor, Pode falar. desculpa aí. A responsável pelo projeto é Gilmara Ferreira. Gilmara Ferreira? Gilmara Ferreira, projeto 4. Desculpa, é Gilmara, é isso? Gilmara Ferreira. Ah, então tá cadastrado errado, hein, cara? Tem que mandar isso daí pra Vera mesmo. Coloca esse nome também e a gente vai... Eu passo para ela e eu faço meio de campo aí. Tá bom, valeu. Tá bom? Valeu, obrigado. Beleza, valeu, imagina. Bom, então, seguindo então aqui a nossa quantidade de encontros, né? Então, na unidade 2, a gente termina o número 8, encontro 8, aí temos o 9, o 10, o 11 e o 12, né? Que hoje estamos aqui, né? Na sessão 3.4, que a princípio sobre implantação, olhando aqui pelo nosso livro didático, que nós vimos na aula passada, gestão de mudanças, tá? Implantação, e aí tem no final, já na unidade 4, só antecipando aqui, ó, você percebe que tem o controle de encerramento de um projeto, né? Que tem, eu vou falar um pouco sobre qualidade, as melhorias em processos, as partes interessadas, stakeholders, e o encerramento. Então, deixa eu ver só um detalhe aqui. E eu acho que na aula passada eu trouxe para vocês as questões, né, do AVA, não foi isso? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Trouxe as questões aí sobre mudança, que são as 6 perguntas lá da atividade diagnóstica e da atividade de aprendizagem. E hoje nós temos aí 6, 9, né? Não, 9 não, dá 8, 9, 10, 11 perguntas aí, totalizando as atividades, que são 3 diagnósticas, 3 de aprendizagem, 3 de avaliação da própria unidade. Então, acho que, de novo, né? Vamos falar porque senão fica parecendo que eu estou replicando muita coisa, mas esse daqui é importante porque a prova de vocês muito provavelmente já vai vir pronta, né, a princípio, então a gente precisa observar o que a própria instituição indica, né, sinaliza aí para vocês quais são os pontos importantes e como eles vêm aí descritos para cada encontro. Então, nada melhor do que a gente observar as próprias questões que ele considera ali, né, pondera no livro, na atividade diagnóstica. Então, é por esse motivo que eu acredito ser muito importante, além de frisar dentro do próprio conteúdo, e não dar muita margem, né, assim, para a gente extrapolar um pouco, pegar alguns outros exemplos, enfim, algum outro livro complementar, para fazer uma abordagem um pouco mais ampla. Então, isso daí acaba deixando, não que seja pouca coisa, né? Não é por isso, mas já é o suficiente aí para o conteúdo da disciplina. Então, mesmo assim, a gente já tem bastante coisa aí para observar. Eu estou só copiando aqui algumas perguntas e a gente vai ver isso daqui no final, como nós fizemos na aula passada. Aí só faltam aqui a de avaliação, né, que é a avaliação da unidade. E que para vocês isso conta, né, conta aí como parte da pontuação também, essas perguntas, enfim, isso é importante aí para quem não fez, já tem aí
maneira também de poder estudar um pouco mais, né, mais claro aí sobre uma espécie de um resumo por unidade, né? Então, acho que aqui a gente tem um controle de uma espécie de um resumo, né? Que talvez, como o Bruno falou aí, eu não sei quais serão as datas aí prováveis, acho que isso daí vai ficar um pouco mais adiante. De qualquer forma, caso se mantenha a data aí no mês de maio para retorno, vamos observar se nós teremos aí a oportunidade de fazer uma revisão. Senão, a gente já começa aí a própria unidade, né? Deixa eu admitir aqui o pessoal. Observando o próprio conteúdo. Então, vamos lá. Página 149. Então, mudanças que a gente viu, que é uma fase impactante, logicamente ela vem antecipando o processo de implantação, desculpa aí, que nesse processo de implantação, deixa eu só reduzir aqui, ele trata de, ainda assim, né, sempre mantendo aí alguns autores, principalmente esse autor aqui que já deve estar famoso aí para vocês, o Somerville, que traz que a implantação de um projeto de software traz a configuração do software para que funcione no ambiente operacional, instalar o sistema nos computadores que estão envolvidos no projeto. Então, a implantação é isso mesmo, né? Pé da letra, é implantar, olha só aqui um modelo, né? Compreender e definir o ambiente operacional do software, configurar com os detalhes desse ambiente, definir o ambiente operacional e configurar também os detalhes desse ambiente. Então, são etapas aí, ou você pode dizer a maneira como essa fase de implantação ela é antecipada por meio de um processo de configuração. Né? Então, o processo de configuração, deixa eu ir liberando aqui, o processo de configuração da implantação de software é onde você tem algumas situações, como ele trata aqui, ó, no momento da instalação, permissões dos usuários e que recomendações são feitas para impedir acessos indevidos ou invasões externas. Então, a gente está falando, não é só de um programa, no sentido de ser um programa de contas a pagar, né? Não é só isso, né? Também, dentro de contas a pagar, quem é que pode utilizar? Então, eu preciso também ter esse momento de configuração, definição de permissões, né? Porque, de qualquer forma, a pessoa está usando um sistema para fazer pagamento de contas da empresa, né? Então, quem é esse funcionário? Quem é que tem o acesso? Então, não é para... também tem essa parte aí, né? Operacional. Então, é isso que ele trata aí com configuração, né? Do sistema. Agora, maneiras para incorporar a implantação, aí temos suporte para visualizar e analisar as configurações, para que os administradores de sistemas tenham acesso às configurações do sistema. Tudo bem, isso daí a gente acabou de falar. Definir as configurações mínimas de permissão para o usuário, a fim de prevenir invasões. Deixar de forma clara as definições de configurações, para que elas sejam fáceis de serem localizadas e que não seja necessário ficar mudando de ambiente. Até mesmo por conta do usuário, né, de repente ter, ou do próprio administrador ali, ter a facilidade ali, é uma espécie de documento, eu diria. Então, você tem ainda aqui nessa etapa uma necessidade de documentação dessas fases de configuração do sistema. Aqui está bem amplo, né, mas ainda a gente vai ver. Ó, facilitar as correções de vulnerabilidade de proteção, para que o usuário tenha acesso às correções de versões e atualizações. Então, quem serão aí, além de operacional, né,
também quem serão as pessoas que podem também aí mexer nas próprias configurações, né? Aí você tem uma ampla gama de usuários do próprio sistema para tratar essa questão de configuração. Bom, ainda um outro autor, um pouco mais recente, né? Alguns problemas podem ocorrer durante a implantação de um sistema. Isso a gente precisa... Pode falar, Alessandro. Preciso de uma ajuda aí. Eu estou vendo aqui no meu AVA, na unidade 2, ensino 2, reabertura de avaliação. Só que o meu está em vermelho, não está como enviado. Tem como você ver isso para mim, por gentileza? Veja aqui, só. Reabertura isso daí foram... Pode falar. Não, eu ia dizer assim, que foram 2 links que eu coloquei para a prova, sendo que um foi depois do outro. Então, esse primeiro, ele encerrou na terça-feira, se eu não me engano. 22 de abril, né? No feriado. Então, aí eu lancei outro. Aquele lá, não tem problema, você não vai conseguir acessar. Ah, tá. E o outro foi a prova. Você fez a prova, não fez? Fiz, eu confirmei com você, tá até... Isso, então fica tranquilo. Só vai isso aqui ficar vermelho. Não precisa me preocupar com isso. Não precisa. Isso daí só vai ficar vermelho porque teve um prazo ali de acesso, né? Uhum. Mas maravilha. não significa que você não acessou, entendeu? Não, tranquilo, maravilha. Pode prosseguir, desculpa. Imagina. Mandei Oi. um WhatsApp aí. Oi? Mandei um WhatsApp aí, tá com a internet bugada. Chegou aí, sim. Mandei para ela aqui também. Beleza. Eu dou uma forçada aqui. Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Provavelmente você só passou uma, né? Desculpa, eu não entendi. Provavelmente só teve uma mesmo sua, né? Só uma prova. Ah, tá bom. Era só essa dúvida. Só teve uma prova só. Aqui teve um outro link, porque eles pediram para estender até domingo, porque teve problemas de acesso e... Enfim. E aí a gente teve que fazer outro link. Só isso, mas foi uma prova só. Obrigado. Bom, então, quais são os problemas que podem ocorrer? A incompatibilidade do sistema operacional, que pode tratar aí alguma incompatibilidade, isso é natural, né? Então, sei lá, um software que roda em Windows e aí não teve uma atenção de que ele não roda em Linux, um exemplo, ou sei lá, outro tipo de sistema operacional. A resistência de usuários à implementação do sistema pode ser outro problema, pois nem todos os usuários aceitam a informatização de um processo. Para isso, é preciso sempre conversar com o usuário e realizar treinamentos. Então, olha a outra fase que, às vezes, a gente não enxerga isso num ciclo de desenvolvimento ou de vida de um desenvolvimento de software, né? Então, o treinamento, ele é fundamental, não só operacionalmente falando, que é o que estava citado aqui anteriormente, mas também para trazer quais são os benefícios, mudanças principais, para que o usuário se sinta um pouco mais confortável. Isso é, academicamente, eu diria assim, uma questão um pouco mais voltada para o romantismo, né, do negócio e do assunto. A gente sabe que, às vezes, na prática, essa questão ela acaba sendo um pouco mais automatizada, né? Então, você clica aqui, faz ali, faz assim e tal, e percebe-se que é uma maneira um pouco atropelada, né? Mas não é de praxe, né? Não é da maioria, mas para quem está na área aí, no caso vocês que serão gestores da solução, já são alguns aí, saibam que é importante esse treinamento, mas não é um treinamento operacional, né? Que você tem que englobar nesse processo de implantação, porque sabendo que a resistência de usuários ela é comum, né? Faz parte. Agora, depende um pouco da empresa, do processo que foi utilizado. Alinhar as formas de utilização do sistema antigo com o novo. Aqui é lógico que é uma situação de uma atualização do sistema, ou até mesmo de um upgrade aí, né? Mas
essa parte de alinhar as formas de utilização do sistema antigo com o novo, isso faz parte de algumas etapas que, de repente, não é combinada, simplesmente é feito de uma nova maneira, dependendo do tipo do sistema. A gente tem N tipos de sistemas, enfim. Então, mas é importante saber. E também de caráter físico, né, que são situações que podem ser obstáculos na implantação. Falta de ponto de energia, então a instalação física, né, falta de ponto de internet ou Wi-Fi, enfim, equipamentos onde você precisa também ficar atento, né, no caráter físico, na implantação de um sistema, porque às vezes você vai implantar, a gente vai implantar também para o setor de logística, né? E logística não tinha acesso ao sistema, sei lá. E aí esse departamento fica alocado no ambiente físico da empresa, que não tinha uma preparação no quesito de ambiente, né? De equipamentos ali. Então, pode ser um problema. Então, isso aqui, eu acredito que seja um item muito importante. Talvez a gente veja isso em algumas perguntas que a gente vai ver mais para frente, mas percebam que se eu fosse vocês, eu faria uma marquinha aí, eu dava uma anotada para algumas questões problemáticas na implantação. Né? Bom, deixa eu ver aqui se tem alguém esperando aqui. Não. E ainda assim, outra definição, também anotem aí, tome nota, referente à implantação do sistema, que ele é um processo de tornar o sistema disponível para usuários, transferir dados dos sistemas existentes e estabelecer comunicações com outros sistemas no ambiente. O processo culmina com um go live, né, ao vivo, depois que os usuários começam a usar o sistema para apoiar o seu trabalho. Na implantação, no caso aqui do nosso exemplo, da cantina, né, do Roberto aqui, que é necessário definir a equipe interna, né, que vai trabalhar nesse processo. Então, eu gosto muitas vezes de colocar um exemplo, eu diria real, né, que é o processo de implantação de um sistema, para vocês fixarem o que está tentando tratar aqui, ó, nessa definição. Uma pessoa precisa de um sistema para um mercado, né, para agilizar a fila. Então, pensou-se aí em colocar código de barras para que a pessoa do caixa, né, para não gerar mais fila ali no caixa. Então, observando de um ângulo, você repara que, poxa, esse processo automatizado ele vai agilizar e muito. E isso é um ponto. Acontece que esse processo ele foi concluído, feito o sistema, instalado, enfim, e começou a funcionar. E aí a fila não diminuiu, por dois motivos, que foi visto depois, né? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Porque não houve a definição da equipe, né, no sentido de quem vai mexer no sistema e quem não vai mexer no sistema. No caso do supermercado, o primeiro erro era, o primeiro problema era que a leitura, o leitor de código de barras não fazia a leitura de um percentual muito grande de produtos, por conta do mau armazenamento desse material, onde danificava-se ali a parte de código de barras do produto. Então, isso dificultava. Então, a pessoa do caixa tinha que digitar o código. Então, em vez de a fila, teoricamente, diminuir, ela ou se manteve ou teve um aumento da fila, né? E isso foi um ponto. Por quê? Porque a pessoa que armazenava as caixas, enfim, recebia do fornecedor o material do supermercado, empilhava sem se preocupar, não de amassar o alimento, mas a própria caixa e por aí vai, ou ter um tratamento diferenciado do produto. Então, essa pessoa não mexe no sistema e ela não foi consultada, ela não fazia parte do hall de usuários, sendo que ele foi uma pessoa fundamental para o não sucesso, né, desse sistema. Então, percebam que
de alguma forma, os usuários nem sempre, né, são somente quem vai mexer no sistema. Essa observação ela tem que ser muito bem criteriosa quando trata-se de uma implantação. Então, foi feita uma orientação para esse tipo de funcionário. O outro problema, esse foi um problema que ocorreu por conta da fila. O outro, na época existia, ainda tem, né, folhas de cheque. Então, uma pessoa fazia o pagamento com cheque na época ali, e nem sempre tinha uma caneta disponível. E isso gerava aí um pouco de atraso, e a pessoa tinha que preencher o cheque, não tinha maquininha de preencher cheque. Então, percebam que às vezes você fala, pô, resolvi o problema, que é o caso do nosso exemplo aqui do senhor Roberto, da cantina e tal, mas percebam que esses detalhes, às vezes, é uma questão de observação, né, no próprio local, de um modo geral, né, até não é nem levantamento de requisito, eu diria, mas é uma questão de observação do processo. Então, o processo, como a gente viu em gestão de projetos, né, a gente viu algumas etapas aí de processos, né, enfim, que acabam sendo fundamental para o desenvolvimento de um software, né? Então, de alguma forma, é necessário entender que quem irá acompanhar junto à equipe de implantação, isso é um ponto importante, mas também observar que está em volta do funcionamento do próprio negócio da empresa. Senão o sistema não vai funcionar como era. Não é que não vai funcionar, não vai atender a necessidade do cliente, no sentido, nesse caso, como eu citei, para diminuir a fila. Então, não resolveu. O sistema, foi caro o sistema, mas o processo teve que ser ainda, né, alterado em outras questões, e não necessariamente do próprio sistema. Bom, ainda outro autor aqui, perfil, né, que é importante para a equipe. Né? Então, nós temos, isso aqui também é importante, anotem aí, ó. Quem é a equipe de implantação de um projeto de software? Os analistas, que vai conhecer todo o processo das áreas de atuação. Os especialistas em tecnologia de informação, que respondem pelo desenvolvimento, manutenção, equipamento, e que fará também a implantação física. Os consultores, que são responsáveis por redesenhar alguns processos passíveis ou passivos de mudança, de modificações, e também os gerentes, que são aí responsáveis no âmbito do projeto, né, que gerencia a equipe. Então, existe uma equipe também de implantação, que envolve também aí os próprios especialistas, né, tanto desenvolve como faz a implantação. Nem sempre a mesma pessoa, né, uma equipe especialista desenvolvedor às vezes não faz, dependendo, não faz a implantação, mas é bom entender aí que esses perfis são importantes aí, é o mínimo, né? Isso também é na questão teórica aqui, né? Isso é importante. Bom, ainda assim, atribuições, né? Analisar o desempenho, analisar problemas encontrados na implantação e também tomar decisões sobre os recursos do projeto. As devolutivas sempre vão ser passadas aí ao gerente, que é o responsável, para o sponsor, que é a pessoa que financia o projeto, dono, cliente, né, para poder dar andamento dessa implantação e realizar aí de forma mais tranquila, sem perder a agilidade, por aí vai. Fornecedores. Bom, fornecedor, trabalhar sempre com a maneira ou com o melhor fornecedor é primordial para a implantação. Segundo Camargo, muitas vezes é necessária a troca do fornecedor, seja pela queda da qualidade ou até mesmo envolvendo custos adicionais. Dessa forma, eles fazem parte do processo da aquisição do projeto, que é o caso do plano de aquisição, aqui é exemplo de um plano de aquisição, que é decidir se as situações serão feitas internamente ou compradas do fornecedor externo, que é um plano de gerenciamento de aquisições que envolve também critérios de seleção e tipo de contrato para esse tipo de projeto, com termos e condições. Então, existe, além disso,
uma maneira de você trabalhar ou planejar as aquisições. Ainda assim, para definir dentro dessa área de implantação, essa questão de aquisição envolve compras, contratação de novos fornecedores, enfim. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Aí ele traz para a gente poder fazer uma reflexão. Olha só que interessante. Ó. Pensando nessas pessoas que estão envolvidas num projeto, na implantação, cada uma tem um valor e responsabilidade nesse processo. A equipe tem que ser beneficiada, aqui não está escrito, tá? Mas ela tem que ser beneficiada de alguma forma, trazendo comprometimento, né, nas suas atribuições. Os fornecedores têm que ser, logicamente, prestativos e pontuais, porque você também depende deles para fazer algumas entregas e a qualidade de produtos ali que pode estar envolvido, computadores e por aí vai. Então, olhando esse cenário, ele trata aqui, ó, qual providência você tomaria se um fornecedor oferecesse vantagens financeiras para um integrante da equipe? Ter mais de um fornecedor é fundamental. Então, no caso aqui, eu não preciso nem jogar essa pergunta para vocês, mas percebam que é uma problemática muito comum, não é só para desenvolvimento de sistemas, isso é muito comum em qualquer segmento, de você obter vantagens, né, financeiras de algum tipo de empresa, na verdade não é nem da empresa, né, muitas vezes, sei lá, alguém que representa a empresa, enfim, ou de um funcionário. Então, isso pode impactar, e isso foge, às vezes, da alçada de quem está ali desenvolvendo ou gerenciando o projeto, né? Então, é uma pulga atrás da orelha que a gente não pode deixar de tirar, não. Então, aqui é uma problemática muito realística, para não falar rotineira, no sentido amplo da palavra, mas rotineira, eu queria dizer mais que é comum, né? Não é a pessoa se deixar ser corrompida, não é isso. Eu estou dizendo que nem sempre as vantagens financeiras, né, elas podem ser interessantes, né, desde que, vamos pensar olhando por outro prisma, desde que o produto ou o serviço que esse fornecedor vai ofertar seja bom. Então, ele está me oferecendo uma vantagem financeira para a empresa. Isso é um ponto, né? Então, como que a gente pode entender essa pergunta, né? E também ter cuidado com esse ponto. Isso é um ponto que eu acabei de falar. É vantagem financeira no sentido de ter descontos, facilidades de entrega, de pagamento, às vezes, né? Isso, empresa para empresa. Isso é um ponto. Outra coisa é um funcionário, um grupo, um gerente, né, já ir para um outro caminho errado, que ele recebe aí, entre aspas, né, algum outro tipo de benefício, aqui está dizendo financeiro, mas por escolher essa empresa. Que a própria montadora, deixa eu ver aqui que tem o que é isso aqui. Às vezes dá um pepino aqui, não sei nem o que. As próprias montadoras, né, recebendo peças de veículos com um custo bem inferior, mas superfaturando, porque ali a produção é em massa, então aí já é uma coisa mais orbitante, mas o sistema também não deixa de ter os seus valores orbitantes, né? Então é atrativo de alguma forma, aí já é um outro caminho errado. Eu estou dizendo, voltando para o texto, eu entendo que ele está trazendo como que a gente poderia lidar. Dessa forma, como eu falei, a responsabilidade aqui é passar para o gerente e ele que faça a negociação empresa com empresa para obter as vantagens financeiras dentro de um produto que seja adequado, né? É lógico que envolve a observação. Por exemplo, você vai montar, além de desenvolver o projeto, esse projeto ainda inclui a parte de hardware, né? De equipamentos, renovação de equipamentos, de sistemas operacionais, instalação física com rede, hubs, cabos e cabeamento. Você tem que ter mais de um fornecedor em vista
e trabalhar dessa forma. Então, para não ter um impacto muito alto, isso é uma questão de risco, né? Então, você depende só de um fornecedor. Então, tá, e se o fornecedor não cumprir com a entrega, porque ele também depende de outros fornecedores. Agora, se um fornecedor vem com uma proposta indecorosa, eu diria assim, que vantagem você acha que pode ter, observando que seria uma vantagem financeira, se você ter um fornecedor apenas de um produto, que ele também depende de outra... Então, se ele já não está indo por um caminho certo, provavelmente ele não vai custar nada ele te deixar na mão, né? De alguma forma, vamos pensar assim. Então, para quem trabalha com projetos ou vai trabalhar, essa questão de fornecedor aí, ó, ela é muito importante. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Ainda assim, falando aí de indicadores, né? Indicadores são ferramentas para realizar medições e desempenho de processos de um projeto. Então, a gente percebe que aqui vai se relacionar, mas essa fase de implantação, ela dá uma pausa aqui, e aí a gente vai para a questão de indicadores, né? Porque ele vai trazer quais são os resultados, né, desse processo todo que foi desenvolvido, e faz com que os gestores possam avaliar o nível de eficiência, né, desse projeto. O indicador dele também é para o gerenciamento de negócios após a implantação do sistema de software. E aí você tem uma medição e dá o exemplo que os clientes, os fornecedores, produtos consumidos, desempenho financeiro, entre outros. Essa medição vai trazer uma comparação entre resultados e gerar metas de desempenho para estratégias de negócio. Ou seja, o alcance das estratégias por meio de comparação de desempenho com a meta a ser definida, aí traz um roteiro, né? Então, qual é o roteiro? Passo 1, identificar os níveis, tipos de dimensões que podem ser realizados no mapa estratégico. Então, você tem no passo 1, voltando aqui, ó, nosso autor, ele traz o indicador, né, como fator primordial para análise e comparativa dessas estratégias que as empresas traçam aí nos seus negócios. Para saber se após a implantação de um projeto, né, ele trata aí de um seguinte roteiro. Então, são alguns passos aí que a gente vai ver, ó, desses indicadores aí, que são... Até tem um exemplo aqui de um painel, né, de indicadores, não está muito legível aí, mas aqui tem algumas atividades, a duração, né? Aqui tem um cronograma, que é o que vocês fizeram, ou vão fazer, aí, colocando aqui, ó, alguns riscos, né? O time, né? Ó, os participantes, aqui a questão de custos, e aí quantos projetos estão envolvidos aí. Então, você tem algumas ferramentas com indicadores, até por meses, né? Como que ficou aí alguns indicadores observando os meses dentro do desenvolvimento ou da implantação de um sistema. Então, esses passos aqui, observando o que pode ser primordial, e vamos dizer assim, para uma questão de prova, né? Estou tentando pescar o máximo aqui de indicador, vamos falar, já que a gente está falando de indicador, mas esse roteiro, ele traz alguns, são 6 passos, mas são os níveis de medição, vamos dar uma revisada aqui. Os requisitos básicos desses componentes que serão estabelecidos para serem mediados, né, para ser estabelecido como indicador. Então, quais são os requisitos básicos para estabelecer os indicadores? Então, alguns componentes e requisitos básicos. Então, você vai ter aí as medidas, que tem o fator matemático, a fórmula, as comparações e as metas, que são aí valores
estabelecidos em determinado um período de tempo, como aquela tela que eu acabei de mostrar ali. Então, isso é importante nós entendermos que nesse segundo momento, saber quais são os requisitos básicos para isso. Além disso, a disponibilidade, ficar fácil o acesso, em tempo real, diria, enfim, não é uma questão demorada. Também de fácil compreensão, lógico, um custo baixo para ter essas informações, que você não precisa parar um processamento ou uma empresa para poder trazer isso. Estabilidade, manter um histórico. Hoje a gente quer, né, investir em qualquer situação financeira, você tem que acompanhar o histórico para tomar algumas decisões. A rastreabilidade é também ter acesso fácil às informações, onde quer que você esteja, né, não só no computador físico, local. A representatividade, confiabilidade e sensibilidade, e aí estar atento a todas as etapas. Aí como de alguma forma, com os tópicos anteriores que a gente viu aqui, ele vai ter a sua confiabilidade, a sua representatividade e também a sensibilidade por conta do que foi analisado. E ainda assim, indicadores de eficiência, que aí você já caracteriza indicadores de eficiência. Então, é produtividade e qualidade. Então, são resultados que atendem à necessidade do cliente. De efetividade, qual é o impacto? Mostra-se o que de bom ou de ruim aconteceu nesse processo que foi medido em longo prazo, se a meta foi ou não atingida. Esse tipo de indicador é medido após a realização de cada processo, que é aquela telinha que a gente vai ver. Agora, sobre tipos, né, tendo desempenho, que é o que se trata referente a custos previstos, né, e o que foi feito após o final do projeto, mantendo ou não o prazo, e operacional, que aí você tem o ciclo de vida do projeto, que é as atividades e recursos, que também a gente já viu ali. Agora, ainda assim, né, ele trata aí, voltando para a questão dos passos, o terceiro é validar esses indicadores. Estabelecer fórmulas para eles, definir os processos que farão parte e definir o painel, forma como as informações serão disponibilizadas, né? Ou seja, de forma gráfica, ou são números, são relatórios, e mostrando todas as informações, se possível, sempre numa página só. Então, aqui, de novo, um modelo que foi tirado aí da Bio Datasheet, né? Que ela traz aí alguns componentes trabalhados como dashboard aí de apresentação, está em inglês, né? Esse exemplo aí, mas tem outros exemplos. Tá aí outra proposta de atividade para a gente buscar alguns exemplos, né, de indicadores. Eu vou até anotar aqui, achei interessante, por que não? Porque nós vamos precisar de mais uma atividade. Então, calma aí, depois a gente vê. De indicadores, mas observando aqui painéis. Deixar aqui paradinho. Aqui tem um exemplo. E o último aí, que é realizar um piloto, né? Então, como que a gente vai saber se realmente está confiável e tal? Então, aí você tem a participação de todos os envolvidos, ou seja, bota para funcionar mesmo, mas as informações depois devem ser reconsideradas, né? Para não interferir nas informações que de fato serão validadas. Bom, ele traz aqui uma indicação, deixa eu ver se consigo copiar aqui, porque nem sempre esses links aqui eles abrem, né? Mas vamos tentar abrir um aqui. Eu gosto de dar uma olhada sempre aqui. Fiz errado aqui. Então, ele não traz, às vezes isso é complicado, né? Mas vamos ver aqui se tem algum atual. Indicadores de produção. Mas aqui na área de construção civil, né? Mas de qualquer forma
tem indicadores de produção, de vendas, fornecedores, qualidade de pessoas, que sistematicamente ele deve trazer alguma... Olha aí, ó, sistematicamente ele traz alguns... Não é em gráfico, né? Então, a maneira que foi utilizada aqui, até com as metas definidas, ó, traz a média e o benchmark, que é a medida aí como utilizada de variação, né? E algumas outras informações, porque aqui é específico de obra, né? Olha aqui, incorporação e construção. Então, esse tipo de indicador para sistema, ele é bem interessante também e, com certeza, é fundamental para essa etapa aí de implantação também, eu diria. Bom, ainda assim, o treinamento, como a gente já falou lá atrás, ele é fundamental. Bom, resultado da implantação, ele trata aqui, o Silva, a relação entre resultado da implantação dos processos do projeto. Então, entradas, cadastro de clientes, tudo que é cadastro. Cadastro de fornecedor, de controle de estoque, colaborador, produto, que mais? E indicadores de desempenho. Já as saídas, a quantidade de clientes atendidos, controle de colaboradores, solicitação de compra de mercadorias, estratégia de decisão obtida pelos indicadores. E aí ele traz um exemplo referente a essa questão. Então, imagina a seguinte situação. Foi finalizado um projeto de software para uma rede de sorveterias. E aí a implantação do sistema é necessário fazer ou realizar em cada uma delas, que é outro fator que hoje em dia é muito complicado isso, porque hoje em dia geralmente você põe isso daí na nuvem ou põe de alguma maneira online, né? Mas fisicamente é necessário treinamento, enfim, o equipamento. Então vamos pensar assim. Então, por que precisa ir lá em cada filial? Por conta desse processo aí que ele é mais amplo. E todas elas estão localizadas em uma única cidade. E para isso você tem que definir a equipe de implantação. E também os fornecedores aí que vão apoiar o treinamento, enfim. Os usuários que realizaram as entradas da informação para a realização dos indicadores de desempenho, que tem aí a questão de promover a estratégia para a tomada de decisão. Ok, ficou claro aqui. Então, vamos ver se ele... Não, ele aqui eu achei que essa daqui fosse continuação, mas não é. Que ele trata aqui, ó, da questão do senhor Roberto, mas antes disso, deixa eu voltar aqui, né? Esse processo de pouco mais genérico aqui, que ele deu aqui, ele já é feito de uma maneira dentro de um cronograma, né? Quem são aí? Você não vai precisar definir equipe quando vai implantar. Isso já está definido. Então, percebam que aquela etapa de estrutura analítica que nós fizemos, essa questão de implantação, ela tem que estar lá dentro, né? Ela faz parte ainda do projeto e também o treinamento, né? Tanto que quando a gente recebe treinamento aí de alguns sistemas e tal, tem um horário programado, tempo necessário, aonde vai ser o local. Por exemplo, às vezes pega os funcionários e leva para um outro local, como se fosse um evento, enfim. Depende muito. Então, tudo isso é programado, já está ali estipulado lá no começo, ali no escopo, talvez um pouco mais adiante do projeto, para esse momento aqui. Então, isso aqui é uma questão importante. Agora, do nosso amigo aqui, Roberto da Cantina, deixa eu ver aqui que ele trata aqui de entrada e saída, quais são os processos para você ter indicadores, né? Que vai servir para ele tomar algumas decisões. Lembrando que na aula passada, na nossa aula passada, ele solicitou uma mudança, né? Para incorporar um um software, né? Como é que se diz? Específico para relacionamento com o cliente, né? Ele falou, vocês estão fazendo sistema para mim, mas eu preciso de um CRM, de um software específico para eu trabalhar com clientes. Então, não foi possível, foi negado porque o custo era muito alto e a relação entre os dois projetos seriam
dos dois sistemas seria um pouco elevado e tal, e o orçamento ficou um pouco mais elevado. Então, foi esse o motivo. Mas, né, esse projeto aqui, ele já tem uma linha de indicadores que foi desenvolvido, porque eu já tenho ali alguns dados que serão colhidos, né, nesse projeto dessa cantina. Então, eu vou gerar indicadores aí que vai servir para que o gestor, né, das cantinas tome algumas decisões. Então, para realizar essa atividade, ele pede para fazer aqui um editor de texto mostrando as entradas e saídas. Então, é uma outra atividade que pode ser incorporada, aí vai depender um pouco do nosso tempo, para o projeto integrado, aí sim, mas muito especificamente. Mas vamos avançar aqui, ó. Ele ainda dá o exemplo de processo de implantação como entrada, o cadastro de cliente. Então, momento que o usuário irá cadastrar os alunos das cantinas a fim de obter resultado de satisfação. Então, percebo que aqui começa a ser definido nesse processo, não necessariamente após a implantação. Por isso que eu estou dizendo que é importante esse entendimento. Não parece que depois que termina tem outro processo. Não. Então, só que essa definição aqui, ela pode ser importante, tem que ser definida antes. Quais são as entradas? Então, olha só, vamos lá. Cadastro de cliente. Então, é onde o usuário, funcionário da cantina, quem tem que ser definido, ou não necessariamente o nome da pessoa, mas é um usuário X lá, que você pode nomear no sistema, e depois é só cadastrar a pessoa física, né, que vai mexer com isso. Para quê? Para obter resultados de satisfação. Isso já está definido no projeto, lá atrás. Preferências e frequência. Então, eu sei o que cada cliente, né, o aluno, no caso aqui é uma cantina da faculdade, tem como preferência, então, para eu até atender a minha demanda, né? E também com que frequência, né? Então, observação. Essas informações não estão contempladas em um CRM, que é o sistema de relacionamento com clientes que o dono da cantina pediu, né? Então, não é que não contempla, né? Mas é muito específico, né? Então, de repente, de uma maneira completa, né? Ele não aparece, mas apenas irá colaborar com alguma tomada de decisão, esse tipo de informação. Mas ela é rica, né? Então, ainda assim, ele faz um comparativo. Cadastro de fornecedor, momento da inclusão dos fornecedores, também o usuário tem que ser definido aqui. Ele não citou, mas é importante. Para que haja, né? O que tenha, para que a gente possa fazer a compra, né, de novos produtos, serviços, e acompanhar o desempenho desses serviços prestados. Então, percebam que ainda é um indicador que vai surgir aqui também, né? Então, é importante pensar dessa maneira aí. Cadastro da mercadoria, para controlar o estoque. Cadastro do colaborador, contempla os dados pessoais, que aí a gente lembra lá da aula de modelagem, né? Os dados, atribuições pertinentes à função, além de controlar a frequência e desempenho. Isso é o que está na proposta desse projeto como exemplo, né? Lançamento de pedidos, é a hora que a cantina abre a porta e começa a vender. Então, os pedidos são realizados pelo token, que é aquela tela, né, que inclusive que tem lá na faculdade, foi colocado isso, dessa nova empresa que entrou, mas a gente fez um projeto, inclusive era uma disciplina de gestão de projeto de software, para realmente nós fizemos esse projeto e tudo mais, na questão de documentos e tudo mais, não no programa, né? Mas nós realizamos esse projeto, eu fiz com duas turmas diferentes, uma era de tecnologia de gestão e a outra era de engenharia, porque a turma de engenharia estava tendo aula de programação comigo, que era algoritmos. Então, por meio de algoritmo, a gente resolveu uma situação, porque a gente não tinha tempo para fazer um sistema, a gente fez por algoritmos, né? Então, aqui também aí vai vincular um aplicativo, que aí você vai poder baixar e tal, e fazer o pedido antes
para receber. Então, é o caso aqui do momento do processo de implantação referente às entradas, né? O processo. Agora, a saída é a quantidade de clientes atendidos, situação que, para tomar uma decisão, aí o aumento de produtividade se os alunos encontraram satisfeitos. Também pode ser usada como contato direto com o cliente, enviando promoções e questionando sobre produtos. Então, a saída, né, do sistema é que vai fazer esse apontamento, também o controle dos colaboradores. Nesse caso aí, meta, promoção referente a treinamentos e também a solicitação junto aos fornecedores. Então, nessa saída, a informação é decorrente do que foi consumido pelos alunos e analisada a necessidade de novas aquisições. Então, o outro painel de indicador de desempenho, painel indicador de desempenho. Um exemplo aqui, né? Aqui já ficou mais interessante a visualização, até porque está em português, né? Mas foi realizado pelo próprio autor aqui, não é um sistema que realmente exista, né? Foi feito no Excel, inclusive, a gente pode ver aqui de fundo, né? Olha só como é que apareceria as informações, ou uma maneira de apresentar esse indicador de desempenho referente à cantina. Então, satisfação do cliente, positivo, negativo, bem simples, né? Ainda não tem aqui por produto, sei lá, pode ter N situações. A questão de acompanhamento das vendas, semana anterior, semana atual, e dos colaboradores, né? Atendimento satisfeitos, insatisfeitos, das pessoas que estão atendendo ali na cantina, e o estoque, né? Que tem de entrada e saída. Então, é um simples, não é um CRM, né? Não é tão completo, mas esses indicadores aí podem ter as suas múltiplas variações. Bom, aqui, deixa eu só trazer aqui, não, aqui já não, outro indicador de exemplo aqui, ó, velocidade do sistema, em que período, né? Qual é a velocidade maior aqui? A manutenção, onde ocorre o maior período, né? Aqui por período, satisfação do sistema nesses períodos e a paralisação quando ela ocorre. Então, são fatores, indicadores para vocês terem uma ideia aí, para quem... aqui é do sistema... o Moodle é um sistema voltado para a educação, né? Não sei se você escreveu aqui, ó, que é um ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, por exemplo, né? Um exemplo do sistema Moodle pode ser utilizado como uma espécie do AVA, que traz aí processos, enfim, situações que apontam algumas questões aí de avaliação. Tanto que a gente percebe que alguma coisa sempre tem, quando tem um sistema um pouco mais lento, depois ele volta a ficar normal, porque alguém toma uma decisão, percebe que está ocorrendo, enfim, por aí vai. Então, por que manhã, tarde e noite? Porque aí, se eu precisar aumentar a capacidade do servidor num período específico, eu vou lá e eu sei qual é o período, né? E por aí vai. E é isso. Então, para a gente trabalhar aqui a fixação, né, desse momento aí de leitura e acompanhamento do que trata-se a implantação. Então, quem quiser anotar aí, ó, vamos lá fazer uma revisãozinha por conta dos principais pontos aí observados. E olha só, tá vendo que ele traz aqui, ó. Aqui é a questão do AVA, tá? Atividade diagnóstica. Então, é aqui, ó. Então, nós estamos na unidade 3.4. Aqui, ó. 3 primeiras questões é esse cara aqui, ó. Nós vamos dar uma observada aqui, que ele traz o quê, né? Qual é a alternativa referente ao tipo de indicador. Então, o tipo de indicador que mostra o que de bom ou ruim aconteceu, a gente acabou de ler isso aqui, ó, nos processos medidos em longo prazo, e se a meta foi atingida ou não. Esse tipo de indicador é medido após a realização de um processo, são indicadores de efetividade. Então,
dica aí para vocês. Ó. Então, pode ser que caia de uma maneira diferente, mas que tipo de indicador ele está querendo citar? Então, tem operacional, de desempenho, de efetividade. Então, é isso que a gente vai precisar, vocês vão precisar assinalar aí para poder falar para a prova. É importante eu saber, né, um pouquinho sobre os tipos aí de indicadores. Segundo Silva. Ainda já a segunda questão. Então, analisar aqui referente à definição de indicadores e assinalar aí as corretas. Então, já vamos para a 1 e a 2 apenas que estão corretas, porque a 1, segundo Silva, indicadores são ferramentas utilizadas para realizar medições e desempenho de processos de um projeto. Ah, professor, mas a gente viu aqui indicadores de funcionário, de produto e tal, não é do projeto. Também tem do projeto, a fim de mostrar se objetivos foram alcançados ou não. Então, estão dois tipos de indicadores aí. A grande desvantagem dos indicadores é a dificuldade para que os gestores identifiquem os processos problemáticos. Né? Então, está errado. Não é essa a ideia. E a outra correta é: os indicadores têm um papel fundamental para gerenciamento do negócio após a implantação de sistemas de software, pois tem a função de medir tudo que está sendo executado nos processos do sistema. Por exemplo, aí vem os exemplos: cliente, fornecedor, produto. Então, essa medição vai proporcionar a comparação entre os resultados e gerar metas, né? Para aí, de onde vem as metas, ó, para quem fica bravo com meta, né? Aí, ó, aqui observando, deixa eu ver aqui, a terceira questão, né? Observe aí a figura e aí a gente vai identificar aí qual é a parte da implantação, né, observando como um processo que está faltando aqui, que é configurar o software com detalhes de ambiente, né? Ou seja, a configuração aqui, ó, vem depois do sistema, do ambiente operacional, e aí a gente tem que fazer a parte de configuração com detalhes de ambiente. Aí, na sequência, né, o passo seguinte aí é a instalação do software e a configuração. Tá tranquilo ainda. Aqui já é a atividade de aprendizagem, as 3 próximas questões aí, ó. Tá? Essas 3 próximas questões aqui, ó. Ainda analisando aqui o Somerville, né? Qual é o verdadeiro e falso? Então, verdadeiro e falso, ó. Verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Então, verdadeira. Suporte, analisando o quê? Maneiras de incorporar a implantação do sistema. Ter suporte para visualizar e analisar as configurações, para que tenha acesso, a gente leu isso daqui, então é tranquilo. Falso, definir as configurações máximas de permissão, mínimas, né? A fim de conhecer todas as operações. Tá falso aqui, porque são as configurações mínimas. Verdadeiro, deixar de forma clara as definições de configuração do sistema, para que as mesmas sejam fáceis de serem localizadas e o que não seja necessário ficar mudando de ambiente. Então, a gente comentei um pouquinho. Verdadeiro. Falso. Trabalhar as correções e vulnerabilidade de proteção do sistema, para que o usuário não tenha acesso às correções. Ao contrário, né? Precisa ter acesso. Segunda questão. Aqui, ó. São indicadores que são medidos durante o ciclo de vida do projeto. Sua função é medir as atividades e recursos do sistema. Esse tipo de medição, na maioria das vezes, é realizado diariamente. Baseado aqui, vamos observar, segundo o Reis, né, que indicadores operacionais que são aí utilizados, logicamente, no processo de ciclo de vida de um projeto. Aí a terceira, aí outro autor, que trata-se de 4 perfis que vão compor uma equipe, né? Então a gente viu aqui, tá vendo? Eu falei para vocês, ó, é importante saber quem são aqui, né? Então, aí observando, é 4-1-3-2, ou seja, deixa eu pular deixa eu inserir para baixo para a gente poder. Pronto. Diminuir um pouquinho aqui, ó, a gente consegue visualizar. Então é 4-1-3-2. Então, 4, os gerentes, responsáveis pela tarefa individual e gerenciamento da equipe.
Os analistas, que conhecem todo o processo da área de atuação. Os consultores, responsáveis por redesenhar alguns processos que sejam passíveis de modificações. E o especialista em tecnologia é quem desenvolve, faz a manutenção e também faz a implantação. Manutenção, inclusive, de manutenção e equipamentos, né? Então, aí percebam que ainda tem mais uma aqui. Tem mais aqui, ó. São 5, né, dessa... Não, aí termina as 3. Espera aí, vamos lá. Agora tem a avaliação da unidade, né? Aí vem algumas... Tem mais algumas... São 5 questões aqui, ó. Então, essas 3 primeiras aqui... ok. Aí vem para essa aqui, ó. Isso que eu pus em outra página. Ainda em relação à vantagem proporcionar aos gestores o nível de eficiência, né? E tem também o papel aí de gerenciamento de negócio após a implantação do sistema, pois tem a função de medir tudo que está sendo executado. Qual é, então, de acordo com o Silva, né, os componentes básicos de um indicador? Então, as medidas, fórmulas, comparações e metas. Então, percebam que essa definição de algum ponto, no caso aqui, indicador, né, componente básico de um indicador, o que ele precisa ter? Medida, fórmula, comparações e metas. Então, anotem bem aí, isso é importante. É o custo voltado para o trabalho do projeto, como custo de água, energia elétrica ou até mesmo internet. São custos que não envolvem diretamente o projeto, como aluguel, salário, benefício. São custos relacionados de forma direta dentro do projeto. Custos que irão agregar no andamento. Então, de acordo com o Camargo, as afirmações acima são definidas 2 tipos de custos que se agregam. Alessio. Pode falar. Alessio, só uma dúvida aqui. Essas questões estão dentro do AVA, né? Isso tá aqui, ó. Espera só um minuto aqui que eu... Pode mostrar, por favor. Achou aí? Tá no 4? Nessa são 3.4. São 3.4. Estou falando dessa aqui, ó, avaliação da unidade, tá? Agora, estamos aqui, ó. É a última, ó. Aí eu coloquei no AVA 3.4, né? Isso. Esse AVA meu aqui tá meio embramado. Mas pode seguir, por favor. Eu vou localizar aqui. Legal. Então, ainda Silva traz como indicadores, são ferramentas, olha, outra definição, né, que serve e tal. Conforme, ele fala do Silva, mas conforme Reis, é um tipo de indicador onde mede seus prazos das funções e está dentro do previsto no final do projeto. Então, a alternativa do tipo de indicador se refere à citação de Reis. Indicadores de desempenho. Nós vimos um que era indicadores de efetividade, não é isso? Aqui ele já pegou a mesma questão e trouxe como desempenho. Então, é essa associação, esse tipo de situação que eu gostaria que vocês percebessem aí que dá para trabalhar, enfim, não observar de uma maneira com muita dificuldade para isso. Acho que a quarta questão aqui é preciso estar preparado para as mudanças que venham ocorrer durante a execução do projeto. Em relação a aprovações de mudança no projeto, é porque aqui, gente, ele está resumido a unidade, tá? Então, por isso que às vezes vocês estão vendo custos, mudança. Então, essa questão de avaliação da unidade aqui, ó, ele traz também aí. A gente já viu custos, os custos de se fazer a mudança, né? Então, o que é aí, quando a gente observa na questão de um projeto, aprovações de mudança no projeto pode estar relacionada aos custos que se faz a mudança. Então, as afirmações correspondem ao comprometimento aí de valores.
ainda de acordo com... Deixa eu pular essa linha aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Verdadeiro, verdadeiro. Nossa, aqui tem 6. Summer Valley traz como gestão do software, né, identificar riscos, analisar os riscos, planejar e monitorar. Ok. Numa relação de checklist, né, quais são aí os tipos de risco posteriormente observando na sua identificação de acordo com o Summer Valley. Então, vamos lá. Temos aí verdadeiro, verdadeiro. Risco de tecnologia. São característicos de risco referente à tecnologia, sejam as que derivam de software ou de hardware, que são aplicados no desenvolvimento do projeto. Ok. Risco de pessoas, que associam as pessoas que trabalham no desenvolvimento do projeto. Ok. Aí, falso, falso. Risco organizacional. Refere-se à mão de obra relacionada ao projeto. Não é por aí. Risco de ferramentas. São os riscos que possam acarretar um maior custo e utilização das ferramentas e outros programas utilizados no projeto do software. Aqui está falso, né? Risco de ferramentas, mas não é esse tipo de risco, não é o custo da ferramenta e a utilização das ferramentas e outros programas. Risco de requisitos. São os riscos que podem representar ou apresentar nas alterações de requisitos do cliente no processo, também é verdadeiro. E a estimativa, que são riscos que podem ocorrer no planejamento equivocado do recurso para o desenvolvimento. Então, aí é necessário um risco de estimativa. Bom, aí com isso, finaliza-se aí essas 11 questões, que são as tratativas aí para finalizar essa sessão, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa realidade aqui, ó. Nós vamos encerrar, deixa eu dar um print nas telas aqui, para a questão de chamada não, né, para acompanhar aqui. Espera um pouco, pode falar. Antes de você finalizar, aponta para mim lá, por gentileza, essas questões que você estava respondendo. Só um minuto. Tá bom. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho que vocês... Vou pegar aqui todo mundo acompanhando aí. Desculpa, você quer que eu coloque as questões? Eu não entendi. Não, só me apontar onde você pegou lá no AVA, por gentileza. Aqui, ó. Unidade 4. 3.4. Aí tem, na pré-aula, atividade diagnóstica. Certo. Aí, na pós-aula, atividade de aprendizagem. E também resumo, né, a avaliação da unidade. São 3 momentos. Quando tem a finalização de uma unidade, ele coloca esse carinha aqui a mais, aqui, ó. Geralmente vocês estão habituados só com as outras 2. Avaliação de unidade? Isso. Deixa eu ver se eu entro aqui. Aí eu entro... atividade de aprendizagem, né? Sim. Aí você visualiza o questionário. Conseguiu? Eu cliquei agora, meu... Não, você pode tentar depois, tá? Se quiser acompanhar depois. Não, tá bom. Então é o seguinte, a gente encerra aqui como é que se diz? O canal aqui do gestão de projeto software, e a gente vai para o canal do projeto integrado. Dá uns 5 minutinhos de intervalo para a gente trocar de água aí e tal. Então, agora são 8h27. Então, às 8h35 a gente volta para o canal do projeto integrado, ok? Combinado?
Aí eu retomo algumas coisas aqui do projeto, do gestão que a gente falou, mas aí a gente aproveita também já para falar em algum momento ali do projeto integrado. Pode ser? Combinado? Professor, Pode falar. a aula do projeto integrado, ela vai até que horas mesmo? Que eu não lembro. Então, ela tem uma duração de 1 hora, né? Então vai até as 9h20, aí 9... Tranquilo. Tá bom? Tá bom. Então tá, vamos sair daí, a gente entra depois às 9h35 lá na sala do projeto integrado, ok? O link, o professor. Alessio, tá onde o link? Isso que eu ia perguntar. Às 8h35. A gente mandou lá no grupo. Peraí que eu mostro. Mostra pra mim. Ó, cada um de vocês vai ter aí projeto 2, 3, 4 e 5, certo? Então, onde quer que vocês vão acessar, dependendo do semestre, vou acessar um aqui, como exemplo. Vamos lá, meu filho, acelera. Ó, no encontro 1 já tem aqui link para a aula do encontro. Então, o link é igual, o link não altera. Então, se você pegar o link aqui, ó, para a aula do encontro 7, vai ser igual, o link é igual. Então, você vai acessar aí o Teams, né, dentro do teu projeto aí integrado. Só tô tentando, tá bem lento aqui, mas abriu aqui, ó. Então, tem aí, ó, link para a aula do encontro 7. Não tem problema, mas sempre no encontro 1, você sempre vai encontrar um link ali, tá? Para a aula, ó, link para a aula. Quem é do projeto 2, quem é do projeto 3, encontro? Vou falar de novo. Sempre vai ter no encontro 1 um link para a aula, independente do semestre de vocês, tá? Porque o link é igual, então às vezes vocês vão encontrar outro link aqui, ó, sei lá, no encontro 5, vai estar lá, link para a aula do encontro, eu não sei porque ficou 7 ali, mas enfim, mas você não tem, rapaz, aí tem uns que eu coloco, mas o link é o mesmo, então, mas no encontro 1 sempre vai ter, né, a gente sempre publicou ali, deixa eu ver, ó, aqui é para o vídeo, melhor vocês pegarem no encontro 1 mesmo, que tem ali, né? Já vai ter para todo mundo acessar, ok? Tranquilo? Toda semana o mesmo link. Oi? Ok, então, tranquilo? Vou encerrar a gravação dessa aula.